Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre uma coisa que me chateia. A sério? Quer dizer, não é? Sim, chateia-me um pouco. São duas coisas que me chateiam e que estão relacionadas uma com a outra e eu preciso de ajuda para fazer. Para desempacotar para as dizer- tuas para- irritações. Sim, não é bem irritações. Está bem, é irritações. É. Mas antes disso, queria só falar aqui durante um pouquinho sobre um projeto novo que eu estou a lançar. Yay! Yay! Gosto de projetos novos. Gostas de projetos novos, que é a Academia de Neuroestratégia. Não é? Quem acompanha o podcast já me ouviu falar imenso sobre neuroestratégia. Certo. O objetivo da neuroestratégia é permitir pensar melhor, não é? Até trouxe a t-shirt e tudo. Gostas muito dessa t-shirt. Adoro, porque lembra-me do meu objetivo, que é pensar melhor. Aham. Porque nós muitas vezes dizemos que temos que pensar mais, mas o que nós na realidade precisamos é de pensar melhor. Não é? Sim, se calhar até menos, mas melhor. Sim, menos, mas melhor. E eu estou a lançar a Academia de Neuroestratégia e nas atividades de lançamento estou a organizar 3 aulas gratuitas, online, Ok. que decorrem nos dias... a primeira é já no dia 18, se eu não estou em erro. De maio. E sim, e que vamos ter aulas 18, não, 19, é numa... 19 de maio de 2026. Sim, é numa terça-feira. E vamos ter aulas durante 3 semanas consecutivas, sempre à noite. E são aulas abertas, basta fazer o registro simples com o nome e e-mail. E depois recebem a informação toda, com os horários, os links para acederem a aula, que é em ambiente Zoom. E são aulas que eu estive a preparar assim com muito carinho e que eu acho que são aulas mesmo muito úteis. Ou seja, link de inscrição nas notas do O link episódio. deixa só estar nas notas, podem entrar na minha página do Instagram ou do Facebook, veem lá o link, é muito fácil acederem e depois nós mandamos a informação toda sobre estas aulas, como aceder, como participar nas aulas e depois mais tarde também vamos enviar informação sobre a Academia de Neuroestratégia propriamente dita. Portanto, para todas as pessoas que se interessam por pensar melhor, é este é o programa. Estás entusiasmado? Estou muito entusiasmado, sabes? Porque eu na prática, não é? Trabalhando com clientes, com alunos, eu sei que muitas vezes é muito importante nós focarmos em o que pensar, não é? O que pensar, que crenças alimentar, que estratégias seguir. E às vezes também é importante, para além do que pensar em como pensar. Qual é a estrutura do meu pensamento? Porque é aí que muitas vezes fazem pequenas alterações que mudam tudo, na forma como nós percepcionamos, como interpretamos, como sentimos, como decidimos e como agimos. E esse é o grande propósito da neuroestratégia, é ajudar-nos a pensar melhor com ferramentas e estratégias que são muito práticas, muito rápidas de aplicar e que às vezes são quase mágicas, no sentido em que geram resultados muito importantes. Estás Yeah. a ver? Já estou todo entusiasmado. Yeah. Também É, fico entusiasmada, sim. porque sei a diferença que isto faz, Uhum, não é? sim. Quando temos um bocadinho mais. Eu acho que todos nós sabemos que quando começamos a pensar diferente, Uhum. ou seja, melhor em relação a uma coisa, tudo muda. Uhum. E se tivermos um bocadinho mais estrutura e direção e ideias sobre como é que Uhum. podemos fazer isso, Uhum. acho que pode ser muito útil. Sim, nos próximos episódios também vamos dando aqui mais novidades em relação a este projeto. Sim, e agora? Queres falar sobre quê, Pedro? Diz-me lá, qual é a tua Ok. ideia? Olha, quero-te falar sobre aqui uma sensação que eu tenho em relação a 2 tipos de situações que parecem opostas uma em Aham. relação à outra. Que é, eu às vezes, e tenho trazido esta
irritação, esta chateação, várias vezes aqui para o podcast. Eu às vezes quando vejo alguém a ir muito pela onda do desenvolvimento pessoal, individual, único, teu, e em que pá, as circunstâncias não interessam, o contexto não interessa, o ambiente não interessa, o que interessa é o que é que tu vais fazer agora. Não é? E que, independentemente pá, do teu passado, independentemente das tuas experiências, independentemente da tua cultura, pá, essas coisas todas, claro que elas eh, te afetam e afetaram a tua vida até agora, mas o que realmente interessa é a decisão que tu vais tomar agora. Porque a decisão que tu tomares, ela pode anular ou ultrapassar ou minimizar todas essas coisas. Uhum. Portanto, nesse sentido, não há limites, tudo é possível, a mudança está à distância de uma escolha que tu podes fazer Já. Uhum. aqui e agora. E eu tipicamente reajo muito e até fico meio irritado com isto, porque não é assim. Uhum. Não é assim a nossa experiência. A minha experiência, a experiência de todas as pessoas, e aqui todas, estou a dizer todas as pessoas com que eu trabalhei até hoje, não é esta. A experiência não é, ok, eu tinha estas circunstâncias, mas agora tomei uma decisão e pronto, já foi. Não é? Sim, eu tinha estas limitações, ou tinha estes acontecimentos, ou tinha estas crenças, e agora tomei uma decisão e ficou tudo para trás. Nem eu vejo ser esta a realidade das próprias pessoas que propõem esta ideia. Aham. Só que a ideia é super sedutora, é uma ideia que é altamente vendável, sobretudo quando dizem que e o sítio onde tu vais tomar esta decisão é no meu evento, só tens de te inscrever e pagar, né? E portanto fica ali uma coisa que irrita-me porque, por um lado, não é verdadeira, segundo, porque eu sei o que é que vai acontecer a partir do momento em que esta ideia seja veiculada, é quando eu não conseguir mudar, ou quando eu não conseguir mudar com a rapidez ou com a intensidade que eu queria, então a responsabilidade é totalmente minha, porque eu aceitei que eu poderia ter feito se quisesse mesmo. Ok, portanto, esta é a irritação para o lado. É. Ok, está bem? Tá. Compreendida? Sim. Posso, Compreendido e posso falar, correspondido. posso Sim. falar da outra? Sim. Pronto. A outra está no polo oposto, que é, tu és as tuas circunstâncias, tu és as tuas limitações, Tu és a tua história. tu és a tua história, tu és a tua sociedade, tu és o teu género, né? E com as limitações que isso terás, e tu és o teu contexto histórico, não é? Tu és as tuas aprendizagens familiares, portanto, tu és o resultado de todas estas coisas e tu não consegues mudar isto, porque Ou vai demorar muito tempo até. sim, e em princípio não consegues, porque isto são forças demasiado grandes, são forças sociais, são forças culturais, são forças biológicas, não é? São forças históricas, é tudo demasiado grande e intenso para que tu, simples indivíduo, possas ultrapassar estas circunstâncias. Portanto, e isto também me irrita, Uhum. porque também não é assim. Uhum. Também não é essa a minha experiência, nem é a experiência de todas as pessoas com que eu trabalhei, que é as nossas circunstâncias são muito importantes, elas limitam-nos, elas ajudaram a criar este meu sistema, não é? É daí que vem a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu ajo, e quando eu ganho consciência disto, eu tenho o mínimo de liberdade ou de capacidade de mudar ou ultrapassar estas circunstâncias. E, portanto, de uma forma oposta à primeira, né, aqui também existe uma irritação quando me tentam mostrar que não é só porque tu queres que vais conseguir ultrapassar isto, não é assim. Né? Então, parece que de um lado dizem-me que a mudança é fácil, acessível e instantânea, do outro lado, basicamente, me dizem que a mudança é impossível. Uhum. E eu reajo às duas coisas. Sim. Parece-me que também nasce da frustração do outro, não é? Esta primeira que descreveste, assim, se olhar para trás, parece-me que também nasceu como para contrabalançar esta, este mergulho quase na psicanálise, não é? Hum, Estás-me a lembrar de uma partilha que eu li há umas semanas atrás de um hum, psicólogo que se chama Richard Blake. hum, E ele estava a falar da diferença entre Sigmund Freud e o Alfred Adler,
que eram dois psiquiatras, eram psiquiatras, Hum. sim, que operaram mais ou menos ao mesmo tempo, né, trabalharam ao mesmo tempo, mas que quem pegou foi o que pegou foi o trabalho do Freud, né, e o Richard Lake estava, no fundo, aqui a argumentar que se construiu um negócio inteiro à volta da ideia que a tua vida é determinada pelos impulsos que são um efeito do teu passado, Uhum. né? Que é o teu passado está sempre aqui, muito presente, e que tu que tens que analisar muito, muito, muito bem o teu passado. E ele estava aqui na partilha dele, estava aí a argumentar que é claro que é muito fácil construir um negócio todo à volta disto, Sim. né? Por outro lado, o Adler não diz que o passado não interessa, ele admite que o passado interessa, mas o que ele diz é que o que nos move é o nosso propósito, os nossos objetivos e as necessidades que estamos a tentar suprir, Uhum. no fundo. Isso é que nos move e que isso interessa mais identificar qual é o nosso sentido de propósito. Ele fala também muito de contribuição, de comunidade, daquilo que está aqui e agora, né? Aqui o mais muito resumidamente aqui a ideia do Adler. O que me parece também é que isto que estás a dizer é que este primeiro cenário Hum. levou as ideias do Adler até ao extremo, Certo. né? Enquanto o outro, a Levou as outra ideias do irritação Freud. levou as ideias do Freud até o Até ao muito extremo. Mas o extremo. que eu vejo hoje em dia também é que existem os dois ao mesmo tempo, Uhum. né? Isso que estás a dizer, e Uhum. vês, né? Se tu passas pelas redes sociais, vais ver pessoas que estão muito nesta, neste campo do Freud e outras que estão muito no extremo do Adler. Uhum. É. E parece-me que, conhecendo-te, imagino que tu estás aqui em busca de uma via mais pelo meio. Pois, sim, acho que é uma via mais pelo meio, só que o que eu às vezes reparo é que estou muito a ser sabes, parece-me que é quase, né, pegando aí nessa tua descrição desta oposição entre as ideias do Freud e do Adler, parece que quando alguém está a ser muito freudiano, eu transformo-me num grande Super adleriano. sou, né, ou seja, até utilizando uma linguagem mais simples, quando alguém está a ir muito pela cena da psicologia e eu transformo no gajo do coaching, Uhum. sabes? Que é pá, o que interessa é o que é que tu vais fazer agora e o que é importante agora e quais são as tuas motivações e o que é que tu realmente queres e como é que podes fazer, né? Mas quando alguém está a ser muito coaching super prático, não interessa nada para trás, o que interessa é para a frente, e eu transformo num defensor e num proponente de muitas ideias que vêm mais do campo terapêutico, né? Certo. De que isto não é só E avançar, isto este é. este psicólogo que estava Hum, a falar, do Richard Blake, nesta hum, nesta partilha que hum, apanhei, o que ele estava a desenvolver ali, uma hum, reflexão sobre, era, se não se uma das razões da crise da saúde mental hum. não seria porque, porque Porque o Freud ganhou. porque o Freud ter ganho, Sim. não é? Ele estava aqui a alegar que é esta proposta de estarmos sempre a analisar tudo, que isto contribui para a crise da saúde mental. Pois, o Freud abusava um bocado do ópio. O Freud tinha assim não é, do que eu conheço, do trabalho dele e das coisas todas que eu li, ele, né, o Freud falava assim, de processos, mais do que processos inconscientes, ele falava de processos subconscientes, né, assim, a ideia de que existe ali uma parte importante e determinante do nosso ser que está a agir ali na escuridão, lá embaixo na cave, não é? Sim, E e também parece-me, uhum, além de ser movido pelo ópio, também que ele tenha sido movido muito por uma necessidade extrema de compreensão, hum, né? De sim, compreender e das coisas fazerem sentido, sim. né? Portanto, se Para olhar. para além de, né, ele às vezes é acusado de sexualizar em demasia
o comportamento ou a raiz do comportamento humano, não é? Sim, também, claro, mas isso também o que eu estou aqui a tentar Hum, dizer é que ele fazia isso porque isso era uma explicação, ajudava a compreender, hum, não é? Depois, certamente, há ali outras necessidades por detrás disso. Mas se olharmos então para a visão do Adler, o que estava a mover hum, o Freud eram essas, sim. essas necessidades, e se calhar não a história dele. Daquilo Embora as hum, necessidades possam sim, nascer a partir da sim, história, né? sim. Sabendo que estou aqui totalmente fora da minha zona de competência, parece-me que o Freud foi particularmente genial, né? Porque o Freud e outras pessoas na altura dele, né? Ele não é um caso único, mas começaram a contrariar a ideia reinante de que todas as tuas patologias físicas que eram meramente funcionais, eram mecânicas, né? E começou a veicular e a defender muito esta ideia de que deveriam existir mazelas do ponto de vista psicológico que depois se manifestavam no corpo e que muitas das doenças tinham uma raiz psicológica e até existiriam raízes doenças que eram puramente psicológicas, né? Uhum. E, portanto, eu acho que isso foi particularmente genial, porque nós, não é, nós hoje em dia, acho que na maior parte das abordagens, consideramos esta possibilidade como altamente válida, Uhum. né? O que depois, eh, em algumas correntes, isto foi levado assim, talvez ao extremo, né? A proposta de que eu sou de tal forma controlado por estas forças que existem dentro de mim que quase que não sobra espaço para a mudança ou para a tomada de decisão diferente ou para a liberdade. E parece-me que também seja essa uma das razões porque aquilo pegou tanto, Uhum, porque não te responsabiliza, não é? uhum, Esta abordagem, muito da análise do passado e de compreender tudo o que está para trás, eh, não vem junto com uma responsabilização, uhum, pelo contrário, né? uhum, Enquanto aqui a visão mais do Adler é uma visão, mais do quase que tu tens o destino nas tuas mãos, tu uhum. podes moldar, É uma coisa, é mais leve, não é? é muito mais leve. Eu quando leio coisas do Freud, elas nunca são divertidas. Não, nunca São são pesadas, divertidas. são pesadas, vêm assim, vêm num num sítio de sofrimento e de trauma e de Sim, é pesado, acho que é hum, uma boa, enquanto a abordagem do Adler é claramente mais leve. O Richard Lake estava ali na partilha dele a falar também sobre alguns estudos de gêmeos uhum, e outros tipos de estudos em que tem que se estudado a diferença entre estas duas abordagens e é de acordo com ele, a abordagem mais adleriana, tem efeitos, mais positivos na saúde hum, mental, né? E no fundo é uma abordagem que dá mais hum. esperança, não é? E essa sensação de esperança acho que é fundamental para a nossa saúde mental. Mas então será que a visão freudiana, triunfou no campo, académico, mas a visão adleriana triunfou no campo do desenvolvimento pessoal pop? Sim, 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 não é? sim. Porque Sendo que acho que o Adler não é tão extremo certo, como essa, mas sim, não, acho que é muito isso. hum, Yeah. E também mais quando a adleriana seria talvez mais ligada aqui também quando se fala da psicologia hum, positiva hum, ou as abordagens mais tipo CBT ou sim, assim. sim, ok. Yeah. Porque eu acho que quando nós quando, não é, a pergunta quando eu estou a utilizar um modelo de coaching, não é, a primeira pergunta é o que é que está a acontecer, não é? Em princípio eu tenho uma dificuldade ou um problema qualquer que é de explorar através de uma conversa de coaching e a primeira pergunta é o que é que está a acontecer, não é? Que é para eu descrever o que está a acontecer. E, parece que o que está a acontecer é sobre o presente, aqui e agora. Mas na realidade, eh, quando eu falo sobre o que está a acontecer comigo, o que está a acontecer comigo, para já, é produto de tudo o que aconteceu comigo até agora, não é? Certo. Sei lá, se eu disser o que está a acontecer comigo é que eu estou a utilizar uma t-shirt que diz pensar melhor. Mas eu estou a utilizar esta t-shirt porque há umas horas atrás decidi utilizá-la. Portanto, embora isto esteja a acontecer agora, é produto de uma tomada de decisão passada, Anterior. não é? E,
Mas também está a acontecer agora o futuro, não é? Porque, por exemplo, tenho medo que aconteçam certas coisas, ou tenho o desejo que aconteçam certas coisas. São coisas que estão a acontecer agora, mas estão relacionadas com o futuro. Portanto, neste sentido, passado, presente e futuro, eles coexistem no único tempo a que eu consigo aceder realmente, que é o presente, né? Portanto, estas coisas estão todas presentes. Portanto, fazer de conta, ter uma abordagem em que faço de conta que o passado não interessa nem existe, parece uma negação daquela que é a realidade, não é? Porque basta, não é, com o sentido crítico, olhar para mim e para a minha vida e olhar para aquilo que eu estou a pensar, a sentir agora, para descobrir, para ter montes de indícios de que o passado é relevante, o passado é importante e o passado me limita até em relação ao futuro. Porque quando eu digo, porque pá, eu, sei lá, porque eu no futuro quero ter mais dinheiro, não é? Isto parece uma coisa sobre o futuro, mas ela tem a ver porque é que eu agora quero ter isto no futuro? Por causa do meu passado, não é? Portanto, é inegável de que o passado está presente e que ele sempre, mesmo que eu sinta que tenho livre-arbítrio e que posso escolher, porque é que vou escolher uma coisa e não outra, não é? Uhum. É em função do meu passado. Portanto, o passado está aqui sempre Mas aí eu presente. adoraria dizer que é também em função, das necessidades que tens, Certo, né? mas, portanto, a negação desta via explicativa do passado parece-me só um disparate, não é? Mas o contrário também é um disparate. A negação de que não há aqui, nem que seja aparentemente, um momento em que eu faço diferente, em que alguma coisa muda, em que chega um novo input e eu, em função dele, olha, vou experimentar uma coisa diferente, não é? Sabes o que eu sinto às vezes é que nós estamos, e eu estou super incluída nisso quando digo Hum, nós, eh, passo demasiado tempo, como eu tenho uma grande necessidade de compreensão, eu sim, minha, eu sei. tenho uma grande necessidade de eu compreender-te, mas também de ser Hum, compreendida. E que essa necessidade muitas vezes me atrapalha, porque faz com que passe demasiado tempo a tentar hum, compreender. hum, E quando passo demasiado tempo a tentar compreender, não entro em ação, hum, não é? Nunca fico pronta para entrar em ação porque ainda não compreendi o suficiente, hum, não é? E passo imenso tempo ali, não é? hum, Aqui o negócio do Freud. hum, E, e, e há certas coisas que hum, acho que um convite que eu preciso de me fazer a mim e que acho que muitas pessoas também, beneficiariam em aceitar, era o convite que nem tudo hum, é para compreender, certo. não é? Posso, algumas coisas é só uma questão de nós constatarmos que assim, isto Hum, aconteceu ou isto é assim, e que a compreensão não vai realmente fazer a diferença daqui hum, para frente. hum. Faz algum sentido isso? Faz sentido. Sabe, o Freud tinha uma relação meia, eh, estranha com a hipnose. Hum, Porque alguns dos primeiros grandes insights que o Freud teve em relação ao subconsciente, aconteceram como resultado de utilização de hipnose. ok. Só que o Freud era muito inseguro em relação à capacidade de ele, liderar, processos de Tipo, hipnose, ok. né. Portanto, além disso, ele ficava meio ele como não conseguia explicar totalmente aquilo que acontecia durante o processo de hipnose, ele começou a desligar-se um bocado disso e a começar Ou a seja, utili ele não compreendia totalmente o processo. ele não compreendia totalmente o processo, então ele começou-se a desligar, um bocadinho disso. E é interessante que outras pessoas que foram contemporâneos do Freud e algumas pessoas que até que o conheceram discutiram com ele, que seguiram mais a via da hipnose, só que a hipnose não triunfou, não é? Yeah. É por isso que entrou assim numa cena meia obscura embora seja acho que está a ter assim um ressurgimento, muito importante e tem uma validação e uma sustentação científica brutal. E, mas o Freud é engraçado porque ele tomou ali algumas decisões. Se ele se tivesse relacionado com a hipnose de forma diferente, se calhar nós hoje todos fazíamos hipnose. Não sei o quê. Hum. Porque a hipnose ela pode ser utilizada para ir, por exemplo, buscar memórias do Quem gosta passado, de regressão, a não é? regressão, e depois podemos lá está estar horas infinitas a analisar isto,
mas a hipnose também pode ser utilizada de uma forma, se calhar, mais adleriana, que é, vou utilizar um processo de contacto com o meu inconsciente, lá está, eu não sou freudiano, por isso é que eu digo inconsciente e não subconsciente, Certo. né? E vou entrar em contacto com o meu inconsciente e vou criar liberdade, criar possibilidade, e não é para Olhar para o futuro. não é para compreender, é para construir Yeah. e mudar, não é? E a hipnose é fantástica para fazer isso. E se calhar aí é que tem a diferença, não é? É encontrarmos este equilíbrio entre o compreender e o construir, Uhum, sim. ou criar. Que são 2 forças igualmente importantes, não Certo. é? É por isso que eu acho que estou a conseguir compreender um pouco melhor a minha irritação inicial, não é? Que é, quando a cena é totalmente só compreender, não é? Ou seja, quem conhece o método laser, seria quando a cena é só azul, é só compreender, analisar e depois analisar a análise e depois conceber análises alternativas em relação à análise inicial e porque é que eu fui por uma e não por outra. Bem, isto é infindável, não é? Por isso é que nós às vezes ouvimos histórias, as pessoas dizem, eu faço psicanálise há 20 anos, não é? Mas depois, na prática, ainda não conseguiram mudar coisas relativamente simples que gostavam Mas de mudar. provavelmente estão a conseguir nutrir algumas necessidades. E Assim, seguir continuando. sim, mas Sim, mas as, não. as pessoas que eu conheci até hoje que que mais me falaram sobre, pá, a importância que a psicanálise estava a ter na sua vida, quando diz assim: "Ok, mas é espetacular, mas então e o que é que realmente, ai, descobri coisas incríveis e compreendi melhor", o quê? Não é? Elas já se identificou a falar sobre isso, Claro, porque claro. ainda tem que ir analisar, não sei o quê, não sei o Mas quê. sentem-se bem a falar sobre elas Fogo, próprias. meu. Né. Pois, yeah, mas isso não tem a ver com análise, isso tem a ver com satisfação de uma Lá necessidade. está, era aí que eu queria saber. Yeah. Sim. Yeah, ok. Será que esta cena é todo efeito placebo? Pronto, mas quando é Queres só mesmo não, compreender? não, mas quando é mesmo só compreender, e eu que sou muito da necessidade da compreensão e do Certo, entendimento, quando isto é a única coisa que interessa, eu começo a ficar irritado. certo. Mas quando vamos para o lado, opá, o que interessa é construir, não interessa compreender, isso já foi, isso é do passado, e eu nem sequer ter a percepção que, mas eu quando for construir, vou construir com base em coisas que eu nem sequer compreendo. Sim, Também abano logo. claro, mas aí esta da não, o que é que interessa daqui para a frente, se não houver uma compreensão acompanhada, nenhuma individualidade da tua história a acompanhar aquele construir para o futuro, é aí que entram as fórmulas, não é? É Hum, aí que entram, faz isto e vai acontecer. hum, E se nós não temos nenhuma ligação com o passado, isto parece hum, algo viável, só que não é. hum, Né? Portanto, acho que é esta ideia de, ok, olhar para frente, mas com o ponto de partida de cada um e as necessidades de cada um, que vai fazer com que as estratégias que se escolhem para construir hum. são diferentes para ti do que são para mim, não podem ser iguais. Não é isso que te irrita também muitas vezes, é que se faz uma proposta igual para Sim, toda a gente. sim, sim. Né, nós aqui vamos quase sempre as nossas conversas vão sempre de encontrar a cena das necessidades, Oh, não é? sim, É, porque, por exemplo, alguém pode nos estar a ouvir e tem uma necessidade muito grande de compreensão e, portanto, valoriza mais aquela abordagem, de entender, de compreender. Por exemplo, neste momento, está a lidar com a nossa conversa e está a fazer comentários do género, eu acho que não, mas a diferença entre o Freud e o Adler não é bem aquilo que a minha disse, porque não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê, e o Pedro está a falar de uma coisa, mas se ele for estudar, e por exemplo, agora vão-se preparar para fazer comentários, muita cena da compreensão, e é. não sei o quê, não sei o quê, mas do qual não vai sair nada prático, não é? Uhum. Mas para alguém que tem necessidades mais práticas, é dizer assim, ok, mas esta conversa serve para quê? O Pedro está irritado, não esteja, tipo, avança, Siga. muda de canal, É. não ligues a isso, ou faz alguma coisa, não é? Portanto, porque tem uma necessidade diferente, né? Portanto, também valoriza coisas diferentes. Uhum. E eu acho que, o que é que tu disseste no início? Que se calhar eu estou ali mais a meio? Não, é que a tua vontade é de operar ali meias no meio, não queres É, descartar um nem outro, né? é isso, quero juntar as duas coisas. É, ó, Tá, questão. mas isso é a minha cena. É por isso que eu às vezes tenho que me lembrar que, pá, mas para outra pessoa, o mais importante pode ser mesmo a análise infinita. Claro, Porque é isso que satisfaz as suas necessidades. claro. E para outra pessoa pode ser o zero de análise. É É. tipo, Siga. siga, move on, tipo, Uhum, vamos embora. uhum. Sabes? E só que tendemos, dependendo do nosso ponto de partida, tendemos a julgar
um e o outro, não é? Hum, Porque é que isso, e que vemos imenso isso. Tu estavas a falar de supostos link de desenvolvimento hum, pessoal muito pop, e se calhar do outro lado, mais a psicologia mais muito focada na compreensão e na análise e no hum, trauma e na, hum. na terapia, né? Quem vem dali vai olhar para o outro e dizer: "Pá, isto não tem jeito nenhum." Não, Só e vai atacar e profundamente, vai vai atacar vai profundamente. entrar nas redes sociais e E fazer a dizer comentários, que a isso dizer não. que isso é perigosíssimo Certo, é, quando e às se nós vezes é. olharmos assim friamente Hum, para as coisas, para algumas pessoas, esse tipo de abordagem hum, satisfaz uhum, claramente melhor as suas necessidades. certo, E depois, ao contrário, também, né? claro. E acho que isto tem a ver aqui também com alguma honestidade intelectual, no fundo. Hum, E eu também pessoalmente prefiro estar aqui, alguma forma no meio, porque isso hum, satisfaz hum. melhor as minhas necessidades. Sim, é. É tipo aquela discussão de, sei lá, não, só é aceitável ter uma prática baseada em evidência. Né? E Uhum. depois as pessoas do outro lado dizem assim, pá, mas nem tudo é evidência, É, porque há coisas que têm a ver mais com a minha experiência, não, mas isso não é ciência, isso não é é. não sei o quê. E depois entra-se ali, não, mas agora nem a ciência, e depois do outro lado dizem, mas nem a ciência é científica, porque está baseada em Pá, e entra-se numa discussão lá está, no qual e eu me sinto assim no meio, Aham. porque se por um lado, tenho irritações com um lado e do outro, também tenho atração por um lado e outro, né, Aham. então fico no meio. Eu acho que se calhar muitas pessoas que ouvem o nosso podcast também se identificam com essa cena de estar assim meio assim no meio, que é, nem acho que alguém que gosta de ouvir as nossas conversas e sinta identificação com coisas que nós partilhamos, é provável que, não tenha assim não se sinta, muito atraída pelo aquele desenvolvimento pessoal super pop, daquelas grandes promessas e daquela pressão brutal e do não sei o quê. Ah, por isso é que gostam de ouvir as nossas propostas. Mas também é normal que, ainda assim, goste de uma visão, pá, minimamente prática e minimamente orientada para o que é que vais fazer agora, porque caso contrário, achava que nós não vamos suficientemente fundo na análise, não é? Uhum. E até porque às vezes nos relatam que, olha, eu costumo ouvir o vosso podcast, pá, e olha, mudei um bocadinho a minha forma de pensar sobre isto, ou tomei uma decisão, ou fiz não sei o quê, ou seja, também conseguem encontrar aqui uma dimensão prática, que não é só de análise, 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 né? Portanto, acho que para muita gente este estar assim no meio não é uma coisa assim tão estranha, se calhar até mais parecida connosco. Eu acredito que sim. Claro. Quando eu falei destas irritações, tu sentiste que para ti elas também tens irritações semelhantes? Sim, claro, Sim. claro, totalmente. Mesmo, e vejo essa essa tensão também, por exemplo, na parentalidade, na minha Hum, área, né, que noto que há aqui também uma vaga forte de pais neste momento, que estão tão focados em compreender, tão focados em fazer a coisa certa, tão com tanto medo de fazer a coisa errada, que acho que estão um bocadinho paralisadas na sua hum, parentalidade e tornam-se muito permissivas na sua parentalidade, porque têm medo de fazer hum, coisas, não é? E ao mesmo tempo temos aquelas que são mais do outro lado, que é para fazer, é para ter um resultado muito imediato. Na minha parentalidade hum, é que o meu filho me obedeça, mais ou menos. E temos estes 2 polos. O primeiro, eu acho que é assim algo que está a crescer muito e que hum, me preocupa, que eu já tenho partilhado. E mais uma vez, o que é que eu acho que é o adequado? É hum, encontrar-nos aqui no meio, não é? É de percebermos o impacto das nossas ações e percebemos o impacto da nossa bagagem como pais e como isso nos hum, influencia. eh, e também perceber que a parentalidade acontece aqui e agora também, hum, né? hum. Agora tu disseste isto sobre a parentalidade e eu fiz aqui estava a ir aqui assim rapidamente a fazer um um scan assim, das áreas do desenvolvimento pessoal que eu tenho explorado mais ao longo dos anos, o coaching, a programação neurolinguística, a hipnose, e em todas estas abordagens eu consigo ver estes polos presentes,
que é de quem, pá, isto é, sei lá, hipnose. Há pessoas que dizem, eu aprendi a fazer hipnose em 2 dias pá, e faço cenas e chego lá e digo e não sei o quê. E digo assim, pá, que loucura, esta pessoa não tem noção do que é o processo de hipnose, o que é que ele implica, o que é que podem ser reações anormais, como é que lida com certo tipo de situações, não conhece técnicas avançadas, não é? Mas depois também vejo as pessoas do outro lado dizem assim: eu ando a estudar hipnose e li os livros todos e fiz os cursos todos e não sei o quê, mas só faço e utilizo um protocolo e não sei". Eu assim: "Pá, que loucura, não é? Esta pessoa anda estes anos todos e ainda não é capaz simplesmente, pá, de ir e fazer e improvisar e fazer uma coisa simples e ajudar alguém a ter um resultado", não é? Mas é igual com o coaching, não é? Há pessoas que pá, coaching é uma cena super prática. Eu chego lá, faço 3 ou 4 perguntas e siga. O que é que vais mudar? Quando é que vais fazer? Quando é que é? Eu digo: "Pá, esta pessoa não tem noção nenhuma do que está a acontecer, tudo o que implica, tudo o que está à volta do processo, como é que se estabelece uma ligação, o que é importante observar, como é que se seleciona uma pergunta". Mas depois tem pessoas que falam de coaching como se fosse, pá, não é, rocket science, e que para fazer uma conversa de coaching, pá, tem que estudar tudo e Mas mais é alguma coisa, doutorado. né? E começa a transformar o coaching numa coisa que não é, numa coisa, pá, super académica, super complexa. E, pá, consigo ver isso em relação a quase todas as áreas, não é? Uhum. É. Mas também não é um pouco simplista dizer: no meio está a virtude, nem tanto ao mar, nem tanto à terra", Nem não é? 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Isso às vezes também é um bocado Também é um simplista, bocadinho não é? seca, não é? É. Eu gostei do que tu disseste, da cena de quais são as necessidades que eu estou a satisfazer com uma abordagem e com outra, e também quais são as necessidades que eu satisfaço ao querer vir para o meio, Claro. não é? E eu acho que no meio, normalmente, para mim, agora estou a falar de mim, há de a necessidade de ser sério no sentido de eu estou a utilizar aquilo que realmente consigo observar e não estou a negar, porque isto faz com que eu não queira ir demasiado para o lado super prático, porque eu observo que as coisas são mais complexas do que isso, Uhum. porque eu observo que quando vamos para esta dimensão super prática, pois isto muitas vezes não funciona, ou muitas vezes não funciona dessa forma, quer dizer que há aqui mais complexidade. Mas também quando começa a ficar demasiado complexo, eu também observo que nos desligamos da intenção de mudar, de melhorar, de crescer, de progredir, e isso também, começo a observar que o processo começa a ficar muito, muito rígido com a. Mas há também quando nós dizemos que há, polo este lado aqui, não é, é a primeira coisa e aqui é a outra Uhum, coisa. E quando dizemos o caminho do meio, não é um terceiro lugar, sim. porque o meio flutua entre os 2 Eh, polos, certo, não é? certo, Acho que certo. também temos que nos É. lembrar disso. Quando nós dizemos que há um caminho de meio, não é 50 de um e 50 do outro. Não, é. O meio depende do Sim. momento, do Yeah. contexto, da pessoa. Portanto, às vezes o meio é um bocadinho mais Uhum. para um lado e outras vezes é um bocadinho mais para o Ou outro seja, lado. o meio é o Freud e o Adler de mãos dadas Exato, a e dançar ali no a meio. dançar e a dizer assim: "Olha, agora Uma vamos mais para valsa um em lado, Viena. agora vamos mais para o outro", não Yeah, é? Mas sempre liderados por qual é a intenção, yeah. o que é que esta pessoa quer, o que é que a pode ajudar a progredir, não é? E Uhum. às vezes é mais Compreender a compreensão e o entendimento, outras vezes é mais a tomada de e a decisão construção. e a construção. Olha, fogo, Yeah. fogo, somos mesmo espertos, me. Olha, We wish. ui, wish. Olha, gostei desta, visão, sabes? Uhum. E acho que, em relação a este tema em particular, acho que saio dele a pensar melhor, para fazer aqui um gancho com a minha t-shirt e para fazer um gancho com aquela, proposta inicial que eu lancei Das da aulas abertas. da neuroestratégia e das aulas abertas. Portanto, se querem participar nessas aulas onde vamos falar sobre identidade, como é que nós construímos a nossa identidade, vamos falar sobre comunicação e como é que nós, que tipo de estratégias de comunicação é que não são muito boas de utilizar. Vai ser uma aula muito fixe, que vai ser totalmente pela negativa, para nos aprendermos a Não me proteger. tinhas falado disso. Pois não, vai ser uma surpresa. Hum. Aliás, as aulas vão ser todas surpresas, não falo mais sobre isto. Ok. Inscrevam-se e participem. É isso, link na bio e Eh, também nas redes sociais Sim, suas. encontram Uhum. facilmente na página da Também Live vou partilhar. Training, na página da minha, vai Ok. ser, vai ser fácil encontrar isso. Muito bem. Boa.
Sim. Olha, obrigado por me teres ajudado a lidar com as minhas Estás irritações. menos chateado? Estou mais calmo e tranquilo. Entendo-me um pouco melhor e ao mesmo tempo sei melhor o que fazer. Muito Vamos bem. embora. Obrigada, Sim, Pedro. obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.